O Amazonas TV está exibindo nesta e na próxima semana uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Amazonas na eleição suplementar deste ano. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio. Cada entrevista vai ter 10 minutos, com mais 1 minuto para a conclusão da última resposta. Depois, os candidatos continuam a ser entrevistados por mais 10 minutos no G1 Amazonas, logo depois do Globo Esporte. Se um dos candidatos se considerar ofendido por algum dos seus opositores na entrevista de estúdio ou do G1, a direção da emissora poderá conceder 1 minuto de direito de resposta ao ofendido dentro do mesmo jornal ou no site no dia seguinte. E o quinto entrevistado nesta sexta-feira é o candidato Amazonino Mendes, da coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas. Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar sobre a situação pela qual passa o Amazonas em relação à crise, né? Na sua campanha, o senhor tem falado em arrumar casa, essa é a expressão que o senhor usa, em 12 meses. Caso eleito, qual ação o senhor acredita que tem que ser tomada de imediato para tentar reequilibrar as contas aqui do Estado? Veja bem, o Estado tem um orçamento de 15 bilhões de reais. E está faltando dinheiro para tudo, para fomentar a atividade dos serviços públicos. Está um negócio muito caótico, muito a desejar. É importante perceber que esses recursos estão sendo mal empregados. Então é preciso fazer esse levantamento. De saída, veja, eu acho que nós temos uma folha hoje paralela, uma folha ao servidor, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela limita em 49% o gasto. Eu quero crer que hoje seja 70%, porque existe um artifício ardiloso, é o que a gente chama de maquiagem, não é? É uma chamada criatividade contábil, é que o Estado tem, além da sua folha comum, uma folha dos terceirizados. Isso fica por conta do custeio do Estado. Com certeza tem muito problema aí, muito problema. Então, o primeiro passo é, de fato, reorganizar as finanças do Estado, os gastos do Estado. Veja bem, o Michel Temer acaba de aumentar o imposto de gasolina. Isso é horrível para resolver problema de demanda nacional. O que tinha que fazer era cortar gasto. Este é o grande caminho proposto, a meu ver, para o país e para cá. Agora, cortar gastos supérfluos, desnecessários e muitas vezes escusos, né, indignos, né, que subtraem criminosamente os recursos públicos. Esse é o primeiro ato de um governante que quer consertar a casa em 12 meses. Candidato, o senhor tem falado na sua campanha que sucatearam a UEA. Em um ano, o que vai ser possível fazer de concreto para tirar a universidade dessa situação? Pois é, né? A verdade é que a UEA, ela perdeu recursos, perto de R$1 bilhão ao longo dos anos, da sua existência. Isso porque desnaturaram a autonomia que foi criada para a UEA. Porque quando nós criamos a UEA, nós tínhamos a preocupação que um governante desavisado, com outra cabeça, outra filosofia, pudesse eventualmente desconstruí-la, ofendendo-a financeiramente. E isto, de fato, ocorreu e o resultado é que a UEA, além de não ter seguido os objetivos que eu sonhei para ela, a UEA hoje está com um problema muito grave, muito sério. A UEA teria recursos apenas para pagar os professores. Ela não teria recursos, por exemplo, para fazer o vestibular. Isso é muito sério, muito grave. Ela não pode expandir, ela não pode crescer, ela não pode atender aspirações do interior que estão aguardando aí, né? Então, eu acho que tem que fazer uma reformulação urgente e também, aproveitando o gancho, redirecionar a UEA para o seu verdadeiro destino. A UEA tem que ser a redentora cultural, técnica da Amazônia, não é só do Amazonas. Isso foi uma ideia feliz e quando nós criamos, o pensamento era fazer aqui, no Amazonas, um centro mundial, né, do conhecimento da rainforest, do trópico úmido. Esse era o objetivo maior. A UEA contribuiria com um instituto gigantesco de pesquisa biotecnológica. Essa é a vocação. Eu disse já a miúde, não sei quantas vezes,
a UEA teria que ter, necessariamente, o melhor curso de medicina tropical do mundo, aqui, claro. A UEA teria que ser demandada por pesquisadores do mundo inteiro sobre a Amazônia, as teses da Amazônia, ter tudo que se discutiu sobre trópico úmido, né? E imagine o avanço, inclusive financeiro, econômico, geração de emprego na pesquisa biotecnológica, com os nossos vários ecossistemas que temos, a descoberta de princípios ativos, o que isso poderia resultar em termos de dinheiro, recursos para a Amazônia, para o Brasil, e descobertas benéficas para o mundo, para a medicina, etc. Então, veja que a UEA é uma coisa muito séria que, infelizmente, ela não foi olhada como devia ter sido. Candidato, quando o mandato eletivo termina, ficam coisas positivas e negativas, isso é inevitável. O seu último mandato eletivo foi de 2008 a 2012 na Prefeitura de Manaus e algo que ficou de negativo foi a relação da sua administração com a empresa Consladel, que na época era responsável pelos corujinhas, os radares de velocidade. O Ministério Público afirma que a sua administração pagou por serviços que não foram realizados. Isso ocasionou um prejuízo de 40 milhões de reais aos cofres públicos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Ministério Público se equivocou completamente e, nem a propósito, acabei de saber que foi absolvido. Porque não tem nada. O Instituto foi fantasia, foi criado, foi fantasia, como tantas outras na minha vida. Como criaram, numa época, para mim, um castelo na Europa, está esquecido. Eu sempre tenho sido vítima dessas coisas. Ao reverso, nós fomos o primeiro governante da história de Manaus a criar engenharia de trânsito, de tráfego. Fizemos um negócio sério. Acabei de ser absolvido. Você vai ter a notícia agora, já foi publicada, inclusive, a sentença. Porque nada tem, não existe nada. E se prestou um bom serviço à cidade de Manaus. Lamentavelmente, há setores, não é, de fiscalização da lei, que fazem a promoção da lei, que vigiam o bem público, que não agem de forma imparcial, correta. Lamentavelmente, isso faz parte do Brasil subdesenvolvido, um Brasil que está se reencontrando. Isso tem em todo lugar. Então, tem que encarar isso com naturalidade. O senhor acha que houve má fé do Ministério Público, então? Olha, pelo menos erro. Eu não vou afiançar aqui, que é muito grave. Não, houve má fé. Não, erro com segurança houve. E quem diz que houve erro não sou eu, é a Justiça. Muito bem. O seu plano de governo fala de uma força-tarefa para o polo industrial de Manaus e também de uma quarta revolução industrial. Como é que isso vai funcionar? Não seria a quarta, seria... O negócio da quarta revolução industrial, na verdade, é o que está se desenhando no mundo moderno, no mundo novo. Não é? Hoje, a mudança toda está no computador. Não é? Você vê a revolução que fez o celular. Não é? Essa quarta dimensão, não é? Das ações humanas é tão grave, tão séria, que o homem está cedendo lugar para a máquina. Ele está interagindo com a máquina e, ao mesmo tempo, está cedendo lugar para a máquina. E isso é muito sério. Há pouco tempo se falava em analfabetismo digital, né? O analfabetismo hoje é maior, ele é mais amplo. Por exemplo, é fundamental que nos cursos, mesmo cursos básicos, a gente tenha aulas, né, de programação de computação, por exemplo. Hoje o homem está perdendo o emprego para a máquina. A máquina está substituindo o homem. Como nós vamos fazer a distribuição da riqueza? Isso, a evolução é rapidíssima, ela é geométrica. Ela passa assim, num segundo. Nós temos que estar nos preparados para isso, sobretudo os jovens, preparar nos jovens. Nós temos que fazermos isso com o EA. E a nossa Zona Franca é a Zona Franca. Inclusive, reorientar a Zona Franca também para este novo mercado que está aí, né? Mas nós não estamos sendo capazes nem de defendermos a nossa Zona Franca que está aí combalida, sofrida, nem deixou de ser campeã do recolhimento de tributos para sustentar o Estado. Hoje é o comércio, escorchado, arrebentado, estourado, que contribui em maior parte para os recursos de sustentação do Estado. A situação, de um modo geral, é crítica.
abrindo um parêntese rápido, com a permissão de vocês, eu estava aqui sentado, esperando a minha vez de falar, e vi as notícias, todas de crime, ocorrência de crime. Não há uma notícia boa para o povo, para a população. Onde é que está a esperança? Não é? Então, eu acho que tudo isso tem que ser revisto com urgência, com rapidez, com intrepidez, denodo, coragem, determinação, sobretudo amor, muito amor. Bom, a gente está com 30 segundos aí faltando para o último minuto, então eu já vou abrir esse espaço para o senhor, para as considerações finais, se o senhor falar alguma coisa que queira falar para o eleitor. Bom, eu primeiramente gostaria de parabenizar esse sistema nacional, né, que permite essa democracia, todos os candidatos virem aqui conversar com o povo, explicar, expor, explanar, porque você vai escolher o seu destino, seu, da sua família, da sua vida, do seu estado, da sua cidade. Isso é fundamental. E essa eleição que está aí é uma eleição especialíssima, é para um ano praticamente. Um ano, uma casa totalmente desarrumada. O que nós queremos, e queremos dizer para você, é para você, quando chegar no hospital, você chega lá, está funcionando, ter remédio, ter tudo, ser assistido, uma escola funcionar corretamente, recompor, reconstruir, reconquistar o que nós conseguimos, que nós causamos inveja a muitos estados brasileiros. Hoje estamos nessa situação vexatória, difícil, sem educação, sem segurança, sem saúde pública, sem perspectiva e sem esperança. É por isso que o Amazonino está aqui. E muito obrigado pela confiança, obrigado. Obrigado, sobretudo, pelo fato de você me permitir reconstituir uma ação de trabalho, de luta e de dignidade. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, a entrevista com o candidato Amazonino Mendes continua daqui a pouco, depois do Globo Esporte, lá no G1 Amazonas. Na segunda-feira segue a nossa série de entrevistas. O candidato será Eduardo Braga, da coligação União pelo Amazonas.